E ô, Zaunitas, caramba, mano, tá triste a voz, hein? Eu tenho que tirar um dia de folga. Acho que quarta-feira, quinta-feira eu não vou fazer vídeo não, mano. Vou ficar só de boa descansando, viu? Aí você tem uma ideia de quando foi que eu gravei esse vídeo. Bom, de qualquer maneira, tá rolando uma treta entre os comunistas e não os webcomunistas e o Thiago Braga, pra variar, né? O Thiago Braga tá sempre em guerra com a galera de esquerda, é incrível isso, né? Ele sempre tá tretando com esses caras aí, né? E ele é um pesquisador, né? E eu fico vendo as coisas que as pessoas usam pra criticar o Thiago Braga, pra diminuir ele, pra falar coisas, eu fico um pouco chateado, sabe por quê? Porque a maior parte das vezes eu vejo as pessoas vindo comentar aqui nos meus vídeos quando eu falo sobre o Thiago Braga. Inclusive eu sempre falo sobre ele aqui. Pra quem não sabe, eu sou um grande fã do Thiago Braga desde sempre. Desde que o canal dele tinha 100 mil inscritos. Inclusive eu comprei camiseta dele e outras coisas mais. Então é um cara que eu acompanho bastante, que eu gosto bastante do conteúdo. E o Thiago Braga, ele basicamente, ele faz esse conteúdo de história e ele geralmente fica comentando sobre a visão que as pessoas têm sobre como era a época comunista, porque muitas pessoas enaltecem. Hoje mesmo as pessoas enaltecem, por exemplo, a Coreia do Norte. Falam que a Coreia do Norte é incrível, que Cuba é incrível, todo mundo fica falando essas coisas e ele vem pra dizer o contrário, né? Falar que Cuba não é tão bom assim, que Coreia do Norte também não é tão boa assim, que esses regimes não são regimes legais, que não tem democracia, que são cruéis e outras coisas mais, e blá 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 blá. E várias pessoas criticam ele e detonam ele. Só que a maior parte das vezes que eu vejo as pessoas criticando o Thiago Braga, não é pra falar, pô, Thiago Braga, você argumentou mal aqui. Pô, Thiago Braga, eu não concordo com isso que você disse. Por exemplo, eu tenho uma visão crítica em relação ao conteúdo do Thiago Braga. Eu gosto do conteúdo dele, mas eu sei que, tipo assim, muito do conteúdo dele, às vezes, ele passa uma visão. E essa é a visão do ponto de vista dele, da situação. E não necessariamente seria, tipo, a melhor opção. Você pode argumentar sobre o fim da União Soviética e sobre todas as outras coisas, mas isso é uma coisa interessante que a gente pode ver. Lá na Alemanha tem essa divisão. Na Alemanha, a Alemanha que é ocidental, que não ficou nas mãos da União Soviética, né? Ela tem, tipo, serviços básicos, ou melhor, tinha até alguns anos atrás, bem piores, por exemplo, do que os serviços básicos, como, por exemplo, educação, hospital e coisas do tipo que tinha na outra Alemanha, sabe? E eu achei interessante ver esse comparativo, sabe? Porque, de fato, você vê que o comunismo, ele fecha o mercado, ele não desenvolve muitas coisas, tipo, acaba a competição, e isso faz ficar na mesmice, isso foi uma das coisas que quebrou a União Soviética, mas em relação à infraestrutura, eles tinham um investimento maior em infraestrutura, e a infraestrutura desses lugares lá, você vê claramente a divisão da Alemanha Ocidental, da Alemanha Oriental. Falta essas questões de livre mercado e outras coisas mais, de comércio, mas infraestrutura pública é muito superior do lado oriental. Não estou dizendo que a Alemanha Oriental é melhor, até porque, tipo, a gente para e pensa sobre a União Soviética. A União Soviética investia, acho que 20% do PIB em armas, né? Se eles investissem em outras coisas, será que teria sido diferente? Eu me pergunto sempre isso, sabe? Porque os caras investiram tanto em guerra, que no final das contas foi tipo uma grana violenta que eles poderiam ter gastado com outras coisas pra melhorar a sociedade, né? Mas enfim, tipo, isso é uma visão que eu tenho, né? Uma visão crítica, pra tipo, não pegar e dizer que o outro lado é 100% errado e ter curiosidade pra entender, estudar e ver como que é esses lugares, sabe? E na maior parte das vezes, tipo, a gente vê e fala, pô, o nosso sistema é melhor do que o sistema deles, entendeu? Mas a questão é o seguinte, quando os caras vão argumentar contra o Thiago Braga, eles não vão fazer uma discussão que nem essa que eu levantei aqui. Eles só falam, o Thiago Braga, ele é um falso professor. Isso foi a coisa que eu mais ouvi, clã. Inclusive vários amigos meus, amigos que eu gosto muito, mano, que eu amo. Amigos vieram falar pra mim essa fake news, que o Thiago Braga ele não era um professor, que ele era um falso professor, que ele inventava que ele era professor. E na verdade, o Thiago Braga ele é sim um professor, só que os caras eles simplesmente inventaram uma mentira pra descreditar ele. Como se ele fosse só um cara que gosta de história e fala sobre extrema-direita na internet, e é isso que é o conteúdo dele, entende? Que não é verdade, o conteúdo do Thiago Braga é bem profundo, e ele fala sobre muitas coisas, e eu acho muito importante acompanhar o conteúdo do Thiago Braga, se você pensa diferente dele, para você ver a visão de que outras pessoas, né, principalmente não aquelas que ficam fazendo mimimi na rua, elas têm em relação ao que você defende, sabe? E é interessante esse tipo de discussão, esse tipo de visão. Eu acho muito enaltecedor. Eu assisto canais assim, de direita e de esquerda, e eu acho muito legal. Um dos canais que eu assisto de esquerda, que passa uma visão assim, é o canal do Link, que inclusive é odiado pela galera de esquerda também. E eu queria saber, você que assiste aqui o canal e que acompanha,
Eu gosto muito do Link, eu assisto praticamente todos os vídeos, todas as lives do Link, tá? Eu gosto muito do conteúdo dele. Só que eu sei que o Pirula e outras pessoas odeiam ele. Por que eles odeiam o Link, cara? O que o Link fez? O Link foi babaca? O que o Link tem? Alguém sabe dizer o que o Link fez pra esses caras? Pra ser criticado publicamente o tempo inteiro por eles? De sempre ser destruído, xingado e falado que ele é um merda, outras coisas mais? Porque eu sempre vejo as pessoas diminuindo o Link, falando que ele é um droga e tal, né? E quem não conhece o Link, cara, ele é o canal Quadrinhos na Sarjeta. É um canal que faz vídeos muito longos. Eu gosto muito de vídeos longos, então eu assisto muito esses canais assim, sabe? E ele passa muito uma visão progressista, uma visão comunista também. Então ele passa muito isso nos vídeos dele. Ele é declaradamente, né, que eu acho importantíssimo, né, na hora de você ver um canal, porque ninguém merece um canal do cara que, tipo, ele simplesmente finge que ele não é nada, mas você vê claramente que ele ou é de esquerda ou ele é de direita. Eu acho que tem que ter mais exposição, o pessoal tem que falar mais o que faz. E basicamente a treta que tá acontecendo agora é entre o próprio Thiago Braga e o Link, né? E o Link e o Henrique Bugalho. O Henrique Bugalho não acompanha o conteúdo dele, mas o Link basicamente fez alguns comentários em relação ao livro. O Thiago Braga fez um livro, de fato, o que é interessante, porque o Thiago Braga é professor, né? E como eu disse pra vocês, tem gente, até mesmo amigos meus, que caíram no fake news de que o Thiago Braga não é professor. E na verdade ele é Sincla, ele é professor. E o Link também é de faculdade e tal, já fez pós, mestrado, sei lá. Então são pessoas com credenciais na academia. E o Thiago Braga resolveu escrever um livro chamado Mitos do Comunismo Soviético, alguma coisa assim, sabe? E esse livro fala sobre, tipo, as mentiras e tal, que se baseou o comunismo soviético. É interessante a ideia de ver um livro sobre isso, embora que, tipo, sei lá, não é um conteúdo que eu acho que eu acompanharia. Eu não sou tão tryhard a ponto de ler um livro sobre esse tema especificamente. Se alguém fizer um resumo aí, eu tô aceitando. Mas de qualquer maneira, interessante você ver que o cara tá produzindo, tá pesquisando e tal. E qual é a resposta que a galera dá? Ah, não, o Thiago Braga é ruim, o Thiago Braga não presta, o Thiago Braga não é professor, o Thiago Braga é um merda, o Thiago Braga é incel. E agora, né, estão falando que o livro que ele postou, né, ele publicou, na verdade não é tão certo assim, né? Por quê? Isso foi a crítica que o Link fez, e que inclusive o Henrique Bugalho também fez, os dois fizeram ao livro do Thiago Braga. Eles não xingaram o Thiago Braga, eles não ofenderam o Thiago Braga. Inclusive essa treta, eu fiquei muito feliz de ver essa treta, cara. Essa foi uma das tretas, assim, sem meme, a melhor treta que eu já vi na internet, sabe por quê? Porque é uma treta que não tem briga, sabe? São pessoas compartilhando ideias, sabe? Questionando coisas, e eu acho isso maravilhoso, mano. Eu acho isso incrível, simplesmente absurdo quando isso acontece. E aí, bom, basicamente o Link tinha questionado sobre a qualidade do livro. E o Thiago Braga mostrou que, tipo, ele postou numa publicadora, né, numa empresa chamada Dialética. Tanto o Henrique Bugalho quanto o Link falaram que é uma pagou, publicou, que é aquelas que são tipo de porta de cadeia, que você chega lá e paga uma grana e já publica o seu livro lá sobre as leis da atração, como ficar rico em 90 dias, sei lá, uma merda assim, sabe? E não, na verdade não. Ele publicou numa maior publicadora científica comercial. E os caras fazem revisão do manuscrito. Ele até mostrou que demorou muito tempo para os caras aceitarem o manuscrito que ele escreveu, sabe? Até pegar e fazer o livro, publicar e tal. Então, tipo, é um bagulho que é certo, é bonito, ficou bem feito. Tem os argumentos dele, tem as pesquisas que ele fez. Ele mostrou que ele entrou em contato com grandes pesquisadores do tema, né, de União Soviética. Mostrou que ele se preocupou com a qualidade do conteúdo que ele estava transmitindo e assim por diante. E esse vídeo que ele fez de 40 minutos respondendo ao Henrique Bugalho e ao Link foi principalmente respondendo a esses pontos, né? Falando sobre o livro dele. Sobre, tipo, ele produzir esse livro, sobre ele ser professor, sobre ele ter feito faculdade, que é uma coisa que as pessoas falam que ele não fez, sobre ele ter procurado uma empresa idônea, sobre ele ter feito um bagulho revisado por pares e tal, e que foi aceito, que foi colocado, e que é um livro bom pra você poder ler e ficar tranquilo que você não vai estar vendo, tipo, o maluquinho que escreveu várias fake news lá sobre Puma Punko, que os aliens foram lá e construíram uma Puma Punko em 2000 antes de Cristo, sabe? Umas paradas assim.
Então eu achei interessante isso, mano, porque tipo, você vê que o conteúdo dele é bem expresso, mas é triste você ver que geralmente, e aí ele até cita, né, essa situação, ele fala que às vezes os caras nem falaram na maldade, né, no caso o Link e o Henry Bugalho, porque eles não leram o livro do Thiago Braga e nem pesquisaram, mas às vezes as pessoas ficam falando tanto isso, de que o Thiago Braga é fake, que ele não pesquisa nada, que ele inventa coisa, que ele não é professor, ficam falando tanto isso pra ele, que as pessoas acreditam, e tipo, pode ser que o Link tenha acreditado nisso, não tenha visto que o livro do Thiago Braga foi publicado por uma empresa científica, a maior do mercado, que é comercial, mas que funciona e tal. Ele explica o Thiago Braga porque ele procurou uma empresa assim, que não é pago ou publicou, que inclusive ele procurou essa por causa que é muito difícil publicar livro nas faculdades e tal, e etc, 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 você já sabe. E tá publicado. E tá sendo um dos livros mais vendidos da Amazon, inclusive. Interessante, né, Clã? Gostei de ver isso aí, né? Então, ele fala sobre isso. E qual é a solução, qual é a coisa que a gente tira dessa treta toda, né? Qual é a resolução que a gente tira? Assim, é difícil viver na internet porque a gente tem que lidar sempre com pessoas mentindo o tempo inteiro sobre qualquer coisa. E às vezes isso vira uma pós-verdade, que é aquilo que a pessoa fica falando e vira realidade. E como aconteceu com os meus amigos que acreditaram que o Thiago Braga era um falso historiador, coisa do tipo, muitas pessoas acreditam que o Thiago Braga ele não tem credibilidade, que o cara não é o que ele fala, que ele é um merda e tal. E assim, eu não julgo ninguém, até porque eu mesmo já acreditei nisso em algum momento, sabe? Mas é foda, porque, tipo, você não tá vendo os caras pegar e bater no argumento que o cara tá trazendo. É como se o argumento que ele tá trazendo fosse tão absurdo, entendeu? Que não merece ser discutido. Mas na verdade são argumentos interessantes pra gente analisar, entender, ver as coisas. Até porque o que o Thiago Braga comenta e discute é sobre o passado. Ele não tá falando sobre o atual. Ele não tá falando sobre o regime brasileiro, por exemplo, entende? A gente vê que o Brasil hoje, e também o mundo ocidental, ele tá muito mais focado à esquerda, progressista, outras coisas mais. Então o regime hegemônico já é esse regime. A gente tem a galera aí contra a cultura hoje, sendo a galera de direita, que inclusive há 10 anos atrás não era bem assim, há 20 anos atrás não era bem assim, é o contrário, né? Você vê que sempre vai ter essa divisão de poder, sempre vai ter essa discussão de poder. E hoje a gente tá vendo essa galera de direita discutindo isso, mas esses regimes, essas coisas que o Thiago Braga tá falando, não tem relação com o Brasil hoje, entende? Mas tem relação com o que essas pessoas acreditam como ser, tipo, muito bom. E na verdade não era tanto, sabe? E eu acho interessante essa quebra de realidade. E como eu disse, às vezes não é sobre, por exemplo, você trazer fatos e discutir fatos. É sobre você trazer o que você acredita, sobre você querer fazer o que você quer e impor isso sobre as outras pessoas. E a gente fica numa situação onde os comunistas, especificamente, passam por uma situação complicada hoje na internet. E também a esquerda. A esquerda não se atualizou para o mundo moderno. A esquerda parece que ficou presa no tempo. E se a esquerda quer continuar, ela precisa se atualizar. Senão, vai ter uma mudança de paradigma. E essa mudança tá chegando, claro. Porque as pessoas de esquerda estão envelhecendo muito. Se você for ver os dirigentes de esquerda hoje no Brasil mesmo, todos eles têm 80, 90 anos. Daqui 10 ou 20 anos eles não vão existir mais. E é importante que tenha novas lideranças, novos pensamentos, novas coisas se atualizem. Assim como aconteceu com a direita. Porque a direita, há 20 anos atrás, os dirigentes de direita, que eram topo do topo do topo, se você for ver, nenhum deles sobrou, sabe? Eles foram morrendo ali durante 2000, 2010 e foi acabando, assim, os grandes nomes de direita. Hoje, por exemplo, podia ser a época do Enéas virar presidente, né? Mas não deu certo. Então, é isso que aconteceu para renovar a direita e que fez a direita se tornar o que ela é hoje. E é isso que a esquerda vai ter que passar. Enquanto ela ficar presa nessa dicotomia de esquerda e direita que eles ficam fazendo e ficando defendendo o mesmo ponto, esse ponto só vai se esvair, porque ele já faz parte do passado também, entende? E a gente tá vivendo numa época diferente, com pensamentos diferentes. E não é pegar e conflitar a verdade e os fatos e as discussões, diminuindo aquele que tá trazendo esses fatos. E nesse caso, o Thiago Braga, ele traz um conteúdo crítico, ácido, engraçado, divertido, de entretenimento, que muitas pessoas gostam de assistir e dão risada pra caramba consumindo. E para quem quer ver a profundeza do conteúdo que ele tem um conteúdo muito interessante para você ver críticas ao passado e visões diferentes. Uma das coisas que eu mais gosto de ver do Thiago Braga, inclusive, e que para mim é muito mais interessante do que essa discussão de esquerda e direita, que a maior parte das pessoas ficam fazendo, é a visão que ele tem de Portugal. Porque a gente tende a ver os portugueses como algo ruim, piada e outras coisas mais, mas Portugal foi sim uma potência internacional, já foi a maior potência, inclusive,
E o Thiago Braga fala muito sobre essas épocas, cita muito os feitos portugueses, a importância de Portugal. Então ele traz Portugal assim como sendo uma coisa incrível, sabe? Que realmente foi em algum momento e que a gente tende a esquecer. E tudo isso faz parte da nossa história, porque o Brasil, ele não foi Brasil desde sempre. Ele era Portugal, ele era de Portugal há alguns anos atrás. E várias batalhas aconteceram no Brasil, coisas absurdas. Tem a Vitória, eu fui lá passar um tempo. Meu irmão, tem cada coisa, história legal lá. Por exemplo, tem correntes lá que eles amarraram os galeões, né, para fazer uma batalha. Por isso que a ilha tem esse nome de Vitória, porque eles venceram uma batalha que eles não tinham como ganhar, mas eles conseguiram, através de estratégia, prender com correntes. Tipo, eles esconderam as correntes dentro da água, e aí quando os barcos estavam passando no estreito, eles ergueram as correntes, prenderam os barcos, e aí sapecaram eles, sabe? Tipo, os portugueses fizeram muitas coisas, sabe? A colonização foi uma merda no Brasil? Foi, assim como foi em muitos países, inclusive nos Estados Unidos, mas é uma história que a gente tem que lembrar, que a gente não pode esquecer, sabe? E eu acho incrível esse conteúdo que ele traz especificamente. Pra mim, muito mais legal do que esse conteúdo de direita e esquerda que tá acontecendo agora, né? Mas é o que a internet virou, se você for parar pra pensar, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande beijo, a gente se vê depois.